A casa de Elias respirava um silêncio pesado, quase palpável, que se agarrava aos móveis antigos e às cortinas desbotadas. A luz da manhã de sábado, que deveria trazer vida e calor, entrava pelas janelas de forma fria e sem convicção, iluminando partículas de poeira que dançavam lentamente no ar, como se o próprio tempo tivesse desacelerado naquele pequeno universo. Em cada canto, porta-retratos contavam a história de uma vida inteira ao lado de Helena. Sorrisos em preto e branco, abraços em cores gastas pelo sol, olhares cúmplices que agora pareciam pertencer a outra dimensão. A casa, antes um ninho de amor e risadas, havia se transformado em um santuário de saudade, um lugar onde as memórias eram tão presentes que sufocavam qualquer chance de futuro. O cheiro era de guardado, de vida em pausa, um contraste doloroso com os sons vibrantes de feira e de gente que vazavam da rua. Lá dentro, Elias se movia como um fantasma em sua própria história. Aos 75 anos, seus ombros não se curvavam apenas pela idade, mas pelo peso invisível que carregava desde que ela se fora. Vestia uma camisa de flanela limpa, porém gasta nos cotovelos, e suas mãos, marcadas por décadas de trabalho, tremiam levemente ao pegar a chaleira. Ele preparou o café por puro instinto, um ritual mecânico que seu corpo executava sem que a mente precisasse dar a ordem. O aroma encheu a cozinha, mas não trouxe conforto, apenas a lembrança aguda de que agora era apenas uma xícara, e não duas. Seus olhos, antes de um azul vívido que Helena tanto amava, estavam opacos, perdidos em um ponto fixo na parede, como se assistissem a um filme que só ele podia ver, uma repetição infinita dos dias em que a solidão não era sua única companhia. A necessidade, mais do que a vontade, o empurrou para fora. A despensa estava quase vazia, um lembrete cruel de que, apesar de tudo, o mundo físico continuava a exigir sua participação. Ele vestiu o casaco marrom, o mesmo que usava há anos, e parou por um instante diante da porta, a mão na maçaneta. Sair era como cruzar uma fronteira, abandonar a segurança de seu luto controlado para mergulhar em um oceano de vida do qual não se sentia mais parte. Do lado de fora, o bairro fervilhava. Crianças corriam na calçada. Vizinhos conversavam alto sobre banalidades e os cheiros do mercado próximo se misturavam no ar. Para Elias, tudo aquilo era um ruído distante, uma sinfonia estranha que seus ouvidos registravam. Mas seu coração não conseguia mais sentir. Ele caminhou devagar, um navio à deriva, em meio a uma frota animada. Dentro do mercado, o caos de cores, sons e cheiros se intensificou, criando uma barreira sensorial que o isolava ainda mais. Ele empurrava o carrinho com uma lentidão que destoava da pressa ao seu redor, seus olhos passando pelas prateleiras sem registrar os produtos, as marcas ou as promoções. O vermelho vibrante dos tomates, o cheiro doce dos pães recém-assados, as risadas de uma família no corredor de biscoitos. Tudo era apenas cenário, um borrão no fundo de sua dor. Ele parou em frente à seção de geleias, o olhar perdido. Não era a geleia de morango que ele via, mas a imagem de Helena sorrindo enquanto a espalhava em uma torrada quente, em uma manhã de domingo que parecia ter acontecido há um século. Foi nesse instante de total desconexão, com o corpo presente e a alma ausente, que o mundo exterior finalmente decidiu romper sua bolha de silêncio. O abraço terminou, mas o calor permaneceu. Elias se afastou lentamente, as mãos trêmulas, os olhos úmidos finalmente focando na realidade. Pela primeira vez em meses, ele não via o mundo através de um véu de luto, mas com uma clareza dolorosa e, ao mesmo tempo, redentora. A mãe da menina, Ana, estava ao lado,
o rosto banhado em uma mistura de constrangimento e profunda emoção, incapaz de formular uma palavra. Ela apenas balançou a cabeça, um gesto silencioso de compreensão que transcendia qualquer desculpa. Antes que a normalidade do corredor do mercado pudesse engolir aquele instante sagrado, Ana pegou o celular e, com a voz suave, disse: "Meu nome é Ana. Se o senhor quiser, podemos levar Luna ao parque um dia desses. Ela adoraria." Elias, atônito, apenas assentiu, enquanto ela anotava seu número em um pedaço de papel de pão. Um contrato frágil para um recomeço que ele não ousava desejar. De volta à sua casa, o silêncio que antes era um companheiro familiar, agora parecia acusador. Cada canto vazio, cada objeto intocado, parecia questionar a leveza que ele sentiu por alguns breves minutos. Ele parou em frente ao porta-retrato de Helena, na estante da sala. O sorriso dela congelado em um dia de sol distante. Um sentimento avassalador de culpa o atingiu como uma onda. Era como se, ao permitir que um pingo de alegria entrasse em seu coração, estivesse traindo a memória dela, profanando o santuário de dor que havia construído em sua homenagem. Ele passou os dedos na moldura fria, sussurrando para a fotografia como se ela pudesse ouvir. "Me perdoe, meu amor", disse ele ao vazio. "Eu não sei o que estou fazendo." A casa não respondeu, mas o peso em seus ombros pareceu dobrar, a solidão retornando com uma força renovada e cruel. Apesar da culpa, uma curiosidade teimosa o impeliu a aceitar o convite. No dia combinado, ele caminhou até o parque do bairro, sentindo-se um impostor em um mundo de famílias felizes e risadas infantis. Sentou-se em um banco distante, as mãos no colo, observando Ana e Luna de longe. Foi a menina que o viu primeiro. Com um grito de "Vovô Elias", ela correu em sua direção, os cabelos voando, e se jogou em seus braços sem hesitação. Naquela tarde, sob o sol ameno, Elias não fez muito mais do que observar. Ele a viu alimentar os patos, balançar-se até quase tocar o céu, e rir com um abandono que ele pensava não existir mais no universo. Em algum momento, enquanto ela lhe mostrava uma joaninha na palma da mão, um sorriso genuíno, ainda que frágil, brotou em seus lábios. Foi um movimento muscular que ele não sentia há tanto tempo que pareceu estranho e milagroso. Ana observava a cena de um banco próximo, o coração dividido entre a alegria e uma ponta de apreensão. Ela via a pureza daquela conexão, a forma como os olhos de sua filha brilhavam e como a postura curvada de Elias parecia se endireitar um pouco cada vez que Luna o chamava. Era uma amizade improvável, nascida de uma percepção infantil que nenhum adulto poderia planejar. No entanto, ela também pensava nas palavras de seu marido, Marcos, na noite anterior. Ele fora cauteloso, não acusador, mas suas perguntas ecoavam a desconfiança do mundo exterior. "Você não sabe nada sobre ele, Ana. Um homem idoso, sozinho." Ela afastou o pensamento, focando na evidência diante de seus olhos. A gentileza nos gestos de Elias e a felicidade pura no rosto de sua filha. Ela escolheu confiar na intuição de Luna, que parecia enxergar a alma das pessoas com mais clareza do que qualquer adulto. Os encontros no parque se tornaram uma rotina sagrada. Elias começou a se abrir, não com grandes confissões, mas com pequenos fragmentos de seu passado. Ele contava a Luna histórias de um jardineiro que amava uma rainha das flores, recriando sua vida com Helena em fábulas que a menina ouvia com atenção hipnótica. Ele falava do jardim que um dia fora seu orgulho, agora abandonado nos fundos de sua casa, e prometeu a Luna que um dia lhe mostraria as rosas que Helena tanto amava. A cada história compartilhada, um pouco do peso em seu peito se dissipava. Ele não estava esquecendo sua esposa. Pelo contrário, estava a trazendo de volta à vida através das memórias que agora tinham uma nova ouvinte.
Aquele propósito, por menor que fosse, era uma âncora que o impedia de ser levado pela maré de apatia que o consumia. A tranquilidade, no entanto, era frágil como vidro. O bairro era pequeno, e os olhares curiosos logo se transformaram em sussurros venenosos. Uma vizinha, ao vê-lo empurrando o balanço de Luna, comentou com outra em um tom alto o suficiente para ser ouvido. Que estranho essa amizade, não acha? Um velho que nunca teve filhos, agora grudado nessa menina. As palavras o atingiram com a força de um golpe físico. A alegria que sentia se transformou em vergonha. O calor do sol pareceu se apagar. Ele viu o julgamento nos olhos das pessoas, a suspeita que manchava algo tão puro. Aquele olhar o despiu de sua recém-descoberta dignidade, jogando-o de volta à categoria de um estranho, um elemento fora de lugar. A inocência daquela relação, aos olhos do mundo, era uma anomalia a ser vigiada. E ele, o guardião daquela pequena felicidade, sentiu-se subitamente impotente e exposto. É devastador quando a bondade é recebida com suspeita, quando um ato de conexão pura é distorcido pelo medo e pelo preconceito. Elias sentiu na pele o peso de um julgamento que ele não merecia, uma dor silenciosa que muitos enfrentam quando suas intenções são mal interpretadas. Histórias como a dele precisam ser contadas para que a gente se lembre do poder da empatia. Se você acredita que a compaixão pode curar, inscreva-se em nosso canal, pois é o seu apoio que nos dá força para continuar compartilhando relatos que abrem corações e desafiam o cinismo do mundo. O veneno dos comentários se infiltrou em sua mente, alimentando a culpa que ainda se escondia em seu coração. Talvez os outros estivessem certos. Talvez ele estivesse sendo egoísta, usando a alegria da menina para preencher seu próprio vazio. O medo de causar algum problema para Luna e sua família se tornou maior do que sua necessidade de companhia. Na semana seguinte, ele ligou para Ana e, com a voz falha, inventou uma desculpa sobre um resfriado forte para cancelar o encontro no parque. Desligou o telefone e sentou-se na poltrona gasta, o silêncio da casa caindo sobre ele como uma mortalha. Ele estava se afastando para protegê-los, mas, na verdade, estava se trancando novamente em sua prisão de solidão, convencido de que não merecia aquela segunda chance de ser feliz. A dor de trair a confiança de Luna era quase tão grande quanto a dor de ter perdido Helena. Em casa, a ausência de Elias era um buraco na rotina de Luna. A menina, que antes transbordava energia, tornou-se quieta e introspectiva. Ela passava horas olhando pela janela, esperando ver a figura familiar de seu vovô caminhando pela rua. O coração dele ainda está chorando, mamãe? Ela perguntava a Ana. Os olhos grandes e tristes. A preocupação de Ana crescia a cada dia. Ela tentou ligar para Elias, mas ele não atendeu. A situação chegou a um ponto crítico quando Marcos, seu marido, viu o sofrimento da filha e colocou suas preocupações em palavras. Eu te avisei, Ana. Talvez seja melhor assim. É para a proteção dela. A tensão entre eles cresceu. Ana se via defendendo uma amizade que ela mesma mal compreendia, lutando contra o ceticismo do marido e a dor visível de sua filha, presa em um conflito entre a razão e o que seu coração sabia ser verdade. A tristeza de Luna foi o catalisador. A menina adoeceu. Não era nada grave, apenas uma febre baixa e uma apatia profunda que o médico atribuiu a algo emocional. Para Ana, o diagnóstico foi claro como o dia. A ausência de Elias havia quebrado algo dentro de sua filha. Naquela noite, vendo Luna dormir, o rosto pálido e sem o brilho de sempre, Ana tomou uma decisão. O medo do julgamento alheio, a cautela de seu marido, nada daquilo importava mais do que o bem-estar de sua filha. Ela não sabia o que havia acontecido com Elias, se ele estava doente ou se simplesmente havia desistido, mas ela precisava de respostas. A pureza daquele laço
Merecia uma chance. Merecia ser defendida. Na manhã seguinte, ela pegaria Luna pela mão e iria até a casa dele, disposta a enfrentar qualquer que fosse o motivo daquele silêncio. Enquanto isso, Elias passava os dias em seu quintal abandonado, o lugar que um dia fora o santuário de Helena. As roseiras estavam secas, cobertas de ervas daninhas, um reflexo perfeito de sua própria alma. Ele se sentou no chão de terra batida, arrancando mecanicamente o mato que sufocava as plantas. Foi então que ele viu, em meio a toda a decadência, um único e teimoso broto de margarida havia rompido o solo seco, suas pequenas pétalas brancas abertas para o sol. Era uma visão insignificante para o mundo, mas para Elias foi uma revelação. Ele se lembrou de Helena dizendo, enquanto plantava aquelas mesmas flores anos atrás, que a vida sempre encontra uma maneira de florescer, mesmo nas condições mais adversas. Naquele instante, ele percebeu que, ao se fechar para o mundo, não estava honrando a memória dela, mas sim traindo tudo o que ela representava. A resiliência, a esperança e a beleza que insiste em existir. Aquela pequena flor foi a faísca que ele precisava. Uma onda de clareza o invadiu, varrendo a culpa e o medo. Ele entendeu que o amor não é um recurso finito, que um novo afeto não diminui o anterior, mas o expande, dando-lhe um novo contexto para existir. Helena não gostaria de vê-lo definhando em um jardim morto, mas sim cuidando de novas sementes. A coragem de lutar por uma conexão que lhe devolveu a vontade de viver é uma das jornadas mais inspiradoras que existem. Se você também se comove com a decisão de Elias de escolher a vida novamente, apoie nosso trabalho se inscrevendo. Cada pessoa que se junta a nós é um lembrete de que, mesmo após as maiores perdas, a esperança pode florescer nos lugares mais inesperados. Ele se levantou, a terra sujando seus joelhos, e pela primeira vez em muito tempo, soube exatamente o que precisava fazer. O som de batidas suaves na porta de madeira soou estranho, quase profano, quebrando a monotonia de poeira e silêncio. Elias se levantou da poltrona com o corpo rígido, o coração disparado por um susto que se misturava a uma irritação surda. Quem ousaria perturbar seu exílio voluntário? Ele caminhou lentamente, cada passo um esforço, e abriu a porta apenas uma fresta, pronto para dispensar quem quer que fosse. Do outro lado, a imagem o desarmou completamente. Ana estava parada, o rosto marcado pela preocupação, e segurava a mão de Luna, que parecia menor e mais frágil do que ele se lembrava. Os olhos da menina, normalmente brilhantes como duas moedas de mel, estavam opacos e tristes, fixos nele com uma intensidade que atravessou todas as suas barreiras. O mundo exterior, que ele tentara trancar do lado de fora, estava agora em sua soleira, pedindo para entrar. Ele tentou formular uma desculpa, dizer que ainda não estava bem, que precisava de mais tempo, mas as palavras morreram em sua garganta antes de nascerem. Foi Luna quem falou primeiro, a voz pequena, mas carregada de uma certeza que abalou os alicerces de sua dor. "Vovô Elias, eu sinto sua falta", ela disse, dando um passo à frente, sem soltar a mão da mãe. Seus olhinhos se encheram de lágrimas, que ela segurou com uma bravura infantil. "O papai não entende que você só estava consertando seu coração." A frase, tão simples e tão profunda, o atingiu com a força de uma revelação. A percepção pura de uma criança havia nomeado sua jornada com uma precisão que nenhum adulto conseguira. Ele não estava traindo Helena, estava se curando. Naquele instante, o peso do julgamento alheio e de sua própria culpa se desfez em pó, varrido pela verdade inocente daquela pequena alma. As lágrimas que ele vinha reprimindo por dias finalmente encontraram um caminho, escorrendo silenciosamente por seu rosto enrugado. Ele se ajoelhou no chão frio da entrada, ficando na altura da menina, e sua voz saiu embargada.
Um sussurro rouco de confissão. Eu tive medo, minha pequena, ele admitiu, olhando fundo nos olhos dela. Tive medo porque você me fez lembrar de como é bom viver. E eu não sabia se aguentaria sentir essa alegria e depois perdê-la de novo. Eu achei que, para não esquecer a sua avó Helena, eu precisava ficar triste para sempre. Ele olhou para Ana, um pedido mudo de perdão em seu olhar, mas ficar triste não a traz de volta. Só me afasta de quem ainda está aqui. Era a primeira vez que ele verbalizava o labirinto de seu luto, expondo sua fragilidade sem qualquer armadura. Ele estendeu as mãos trêmulas e Luna correu para seus braços, envolvendo seu pescoço em um abraço apertado e curativo. Elias a segurou firme. O cheiro de infância e a vitalidade daquele corpo pequeno contra o seu peito eram como um antídoto para o veneno da solidão. Ele sentiu o coração dela batendo rápido, um ritmo de vida pura que parecia querer acordar o seu. Levantando o olhar para Ana, que chorava em silêncio, ele encontrou as palavras que definiam aquele milagre. Você estava errada, Ana, disse ele, com um sorriso frágil brotando em seus lábios. Ela não está apenas consertando o meu coração. Ela o está ensinando a bater de novo. Aquele abraço não era um adeus ao seu passado, mas uma promessa de que as memórias de Helena teriam um novo lugar para florescer. Um coração que havia redescoberto a coragem de amar. Foi nesse momento que uma terceira figura surgiu atrás de Ana. Marcos, o marido dela, estava parado ali, o rosto uma máscara de emoções conflitantes. Ele havia seguido a esposa e a filha, dividido entre a preocupação e a desconfiança, e tinha ouvido cada palavra daquela troca devastadora. Seus olhos encontraram os de Elias, e neles não havia mais julgamento, apenas um profundo e humilde arrependimento. Ele se aproximou devagar, o som de seus passos ecoando no silêncio da rua. Me perdoe, disse ele, a voz baixa, mas firme. Meu medo me deixou cego para o que estava bem na minha frente. Ele colocou a mão no ombro de Elias, um gesto de paz e aceitação. Naquela porta, sob a luz da manhã, uma família não era desfeita, mas sim expandida, forjada não por laços de sangue, mas pela extraordinária capacidade de um coração se abrir para o outro. A porta da casa de Elias, antes uma barreira que o separava do mundo, transformou-se em uma ponte. O silêncio que por meses havia sido seu único companheiro foi quebrado, não de forma abrupta, mas docemente preenchido pelos sons de uma vida que ele pensava ter perdido para sempre. A risada de Luna ecoava pelos corredores, enquanto ela explorava cada canto com a curiosidade de uma pequena desbravadora. E o aroma de bolo de fubá, uma receita de Ana, se misturava ao cheiro de guardado, criando uma fragrância nova de recomeço. Marcos, agora um aliado, trazia o jornal aos domingos e sentava-se com Elias na varanda. Os dois homens compartilhando um silêncio confortável que falava mais do que qualquer palavra de desculpa. A casa, antes um mausoléu de memórias, voltava a ser um lar, um lugar onde o passado e o presente podiam coexistir em paz. E Elias não era mais um fantasma em sua própria história, mas o patriarca amorosamente adotado de uma nova família. O quintal abandonado tornou-se o projeto central daquela nova aliança. Com as mãos pequenas de Luna ajudando a cavar a terra e a sabedoria de Elias guiando o plantio, o jardim de Helena renasceu, mais vibrante do que nunca. As velhas roseiras, agora podadas e adubadas, ganharam a companhia de margaridas, girassóis e lavandas, as flores preferidas da menina. Cada broto que surgia era uma vitória contra a apatia. Cada flor que desabrochava era um testemunho de que a vida insistia em continuar. Elias ensinou a Luna os segredos das plantas, assim como Helena havia lhe ensinado, e ao fazer isso, ele percebeu que não estava substituindo suas memórias, mas sim as honrando da forma mais bela possível, compartilhando-as.
O jardim deixou de ser um memorial da perda para se tornar um símbolo vivo da resiliência do amor. Um lugar onde as raízes do passado nutriam as sementes de um futuro inesperado. A transformação de Elias reverberou para além dos muros de sua casa. Vendo a luz que havia retornado aos seus olhos, Ana o incentivou a compartilhar suas histórias com outras crianças. Com uma coragem recém-descoberta, ele procurou a creche do bairro e propôs um projeto voluntário, os Avós Contadores de Histórias. A ideia era simples e poderosa, conectando idosos da comunidade, muitos deles tão solitários quanto Elias foram um dia, a crianças ávidas por atenção e carinho. O projeto floresceu. Semanalmente, aquele senhor que antes se escondia do mundo agora se sentava em uma pequena cadeira, rodeado por rostinhos atentos, e recriava não apenas suas fábulas sobre o jardineiro e a rainha das flores, mas também dava voz a outros avós que haviam esquecido o som da própria alegria. Ele havia encontrado um novo propósito, transformando sua dor individual em uma fonte de cura coletiva. Anos mais tarde, Elias e Luna, agora uma pré-adolescente, caminhavam pelo mesmo corredor de mercado onde tudo começou. Ele com os ombros mais eretos. Ela com a mesma sensibilidade nos olhos cor de mel. Enquanto escolhiam a geleia de morango, viram um senhor parado, o olhar perdido, a mesma aura de solidão que um dia envolveu Elias. Luna olhou para seu avô de coração, que apenas assentiu com um sorriso sereno. Ela se aproximou do homem sem hesitar. O ciclo de empatia, iniciado por um abraço despretensioso, estava pronto para recomeçar. É a beleza de momentos como este que provam que um simples gesto pode mudar um universo inteiro, que nos motiva a seguir em frente. Se você também se emocionou com o poder da conexão humana, inscreva-se em nosso canal, pois é o seu apoio que nos permite continuar a espalhar histórias que nos lembram de nossa capacidade de curar uns aos outros.